A mensagem à igreja de Laodiceia, registrada em Apocalipse 3, 14 e 22, é uma das mais solenes e atuais de toda a Escritura. Cristo, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, dirige palavras diretas e penetrantes a um povo que se considera rico, abastado e sem necessidade de nada, mas que na realidade está cego, nu e miserável. Ellen White, em diversos escritos, aplicou essa mensagem profética à Igreja Adventista do Sétimo Dia nos últimos dias, advertindo que a mornidão espiritual e a autossuficiência são os maiores perigos que enfrentamos como povo de Deus. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo, lembrando que aqui temos 2 vídeos todo dia. Esse aqui é o meio-dia e nossa meditação da noite às 18 horas. Te aguardo logo mais às 18. Não falte. Deus tem bênçãos especiais para a sua família. Tenha fé. Ela escreve em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 186. É apresentada a mensagem à Igreja de Laodiceia, e esta mensagem se aplica com grande força ao povo de Deus de hoje. Não é necessário que nos enganemos a nós mesmos. Quem está no maior perigo, senão aquele que pensa estar em bom caminho, quando na realidade se encontra no caminho errado. Essa advertência mostra que a apostasia de Laodiceia não é algo externo, mas interno, um estado espiritual perigoso em que muitos crentes se acomodam na rotina religiosa sem verdadeira consagração a Cristo. O apóstolo Paulo já alertava em 2 Timóteo 3:5 sobre os que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Ellen White aplicou esse verso diretamente aos laodiceanos modernos, afirmando que a forma de religiosidade sem o poder do Espírito Santo é a raiz da apostasia. Querido irmão e irmã que me escuta agora, pense comigo. Quantas vezes caímos na armadilha de medir nossa vida espiritual pelas aparências? Frequentar cultos, falar de doutrina, ter conhecimento das profecias, mas sem uma entrega diária ao Salvador. Esse é o retrato da mornidão espiritual. Ellen White declara em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. A mensagem à Igreja de Laodiceia é uma mensagem alarmante e deve levar o povo de Deus a um profundo exame de coração. E por que é uma apostasia? Porque quando nos declaramos seguidores de Cristo, mas vivemos na prática da indiferença, estamos negando o poder do Evangelho. O céu considera isso traição à causa divina. É como Pedro, que afirmava amar a Cristo, mas o negou por medo. Porém, diferente de Pedro que se arrependeu, muitos permanecem satisfeitos em sua mornidão. Ellen White teve visões em que Deus mostrava o perigo mortal desse estado. Ela descreve: vi que a condição da mornidão é mais ofensiva a Deus do que a completa indiferença e incredulidade. Testemunhos, volume 1, página 187. Por isso, Cristo declara em Apocalipse 3,16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você, compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Meu querido ouvinte, escreva aí nos comentários: Senhor, não quero ser morno. Aquece meu coração com teu Espírito. Essa interação simples é um passo de fé, uma confissão pública de que você deseja sair da condição de Laodiceia. Mas atenção, Ellen White também deixou claro que a mensagem à Igreja de Laodiceia é uma mensagem de esperança. Cristo não nos rejeita imediatamente, mas nos chama ao arrependimento. Ele nos aconselha a comprar dele ouro refinado no fogo, a fé genuína que atua pelo amor,
vestiduras brancas, sua justiça, e colírio, o discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo. Ela comenta em Testemunhos para Ministros, página 92. A mensagem à igreja de Laodiceia aplica-se a todos os que professam guardar os mandamentos de Deus e que ainda não receberam o testemunho de Jesus Cristo. Cristo, por meio de seu Espírito Santo, tem dado a mensagem que seu povo precisa. A apostasia de Laodiceia, portanto, não é apenas o afastamento completo, mas a indiferença espiritual que gera esterilidade na vida cristã. O perigo maior não está nos ataques externos, mas no coração insensível à voz de Cristo. E como não sermos enganados, precisamos de um reavivamento genuíno. Ellen White escreve em Eventos Finais, página 189, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. A apostasia começa quando deixamos de buscar esse reavivamento diariamente. Jesus termina sua mensagem a Laodiceia com um apelo de amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Esse é o convite para sairmos da mornidão e experimentarmos comunhão viva com Cristo. Portanto, o primeiro passo é reconhecer nossa real condição, sem máscaras, sem ilusões, e clamar pela graça de Deus. Ellen White nos desafia em Testemunhos, volume 6, página 408. O Senhor não está enganado quanto à sua igreja. Ele conhece cada membro por nome. Ele conhece os que são mornos e os que são fiéis. E Ele nos chama a uma experiência mais profunda com Ele. Querido irmão, se esse chamado tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Esse gesto é uma forma de dizer a Jesus que você deseja o colírio celestial para ver e discernir a sua vontade. A apostasia de Laodiceia não surge de um dia para o outro. Ellen White descreve em diversos escritos que ela é o resultado de pequenas concessões espirituais, da negligência da oração, do afastamento da palavra de Deus e da busca por segurança em bens materiais e posição social. Quando a mente se ocupa mais com as coisas terrenas do que com as celestiais, o coração começa a esfriar e, pouco a pouco, a fé perde seu poder transformador. No livro Primeiros Escritos, página 270, Ellen White afirma: vi que muitos estavam se contentando com uma forma de piedade e, ao mesmo tempo, negando a sua eficácia. São mornos e não sabem. Deus não os pode aprovar em tal condição. Essa declaração revela o perigo de confiar em aparências religiosas. Podemos frequentar cultos, cantar hinos e até trabalhar em atividades da igreja, mas se Cristo não ocupa o centro da vida, tudo se torna vazio e sem valor espiritual. A raiz da apostasia está na autossuficiência. O texto bíblico em Apocalipse 3:17 é claro: dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Essa é a ilusão da independência de Deus. É o mesmo espírito que dominou Lúcifer no céu, quando quis exaltar-se acima do Criador. Isaías 14:13-14. Ellen White comenta em O Grande Conflito, página 494. O princípio que Lúcifer procurou introduzir no céu é o mesmo que ele continua a introduzir na terra: o desejo de exaltação própria, a confiança em si mesmo em lugar de confiar em Deus. Assim, a apostasia de Laodiceia é, em sua essência, a repetição do mesmo engano que levou Satanás à queda. O apóstolo Paulo reforça esse perigo em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Quando o cristão se julga forte espiritualmente, sem reconhecer sua dependência diária do Espírito Santo, já se encontra no caminho da queda.
Querido irmão e irmã que acompanham este vídeo, eu quero que você escreva aqui nos comentários uma frase simples de fé. Senhor, eu dependo de Ti todos os dias. Esse ato de interação não é apenas para engajamento, mas para reforçar no seu coração o compromisso de rejeitar a autossuficiência e viver na dependência de Cristo. As consequências da apostasia de Laodiceia são severas. Ellen White explica em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 87. Os que permanecem na mornidão espiritual não são capazes de resistir ao inimigo, não possuem força para enfrentar a tentação e sua influência conduz outros à indiferença e ao pecado. Ou seja, não apenas o indivíduo sofre, mas sua condição espiritual também enfraquece a igreja como um todo. Cristo declarou que vomitaria os mornos de sua boca. Apocalipse 3:16. Essa imagem forte mostra a aversão divina à indiferença espiritual. Ellen White comenta em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 126. É mais aceitável a Deus a frieza declarada do que a mornidão enganosa. O indiferente sabe que está distante de Deus, mas o morno engana a si mesmo, pensando estar em segurança. A apostasia de Laodiceia é, portanto, a mais perigosa de todas as condições espirituais, porque gera uma falsa segurança. O crente morno não sente necessidade de buscar arrependimento nem reavivamento, porque acredita que já está bem. Essa ilusão é mortal. Outro ponto que Ellen White destaca é que a mornidão leva ao afastamento da missão. Ela escreve em Serviço Cristão, página 41. A indiferença em relação à salvação de outros é uma das provas mais claras da apostasia. O crente que perdeu o fervor espiritual já não sente peso pelas almas perdidas, nem paixão pelo evangelismo. Sua vida se torna centrada em si mesmo, em seus problemas e em suas conquistas pessoais. E o campo missionário permanece sem trabalhadores consagrados. A Bíblia nos alerta repetidamente contra essa condição. Em Mateus 24:12, Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Esse esfriamento do amor é o que caracteriza a apostasia de Laodiceia. O primeiro amor se perde e a vida espiritual entra em declínio. Ellen White reforça em Atos dos Apóstolos, página 581. O maior perigo para a igreja não vem de perseguições declaradas, mas da indiferença e da conformidade com o mundo. Assim, entendemos que a apostasia não precisa de perseguições externas para acontecer. Basta a acomodação, o desejo de ser aceito pelo mundo e a perda da vigilância espiritual. Mas qual é a solução? Cristo mesmo nos oferece o remédio. Ele aconselha a comprar dele ouro, vestiduras brancas e colírio. Apocalipse 3:18. Ellen White explica esses símbolos em Testemunhos para Ministros, página 93. O ouro representa a fé e o amor. As vestiduras brancas são a justiça de Cristo e o colírio é o discernimento espiritual que nos habilita a distinguir entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro. Querido irmão, este é o chamado para nós hoje. Não podemos permanecer na mornidão espiritual. Precisamos clamar diariamente por essa experiência de transformação. Escreva agora mesmo nos comentários: Senhor, reveste-me com tuas vestiduras brancas. Ao escrever isso, você estará fazendo um ato de entrega simbólica, pedindo que Cristo cubra sua vida com sua justiça. Além disso, precisamos compreender que a apostasia de Laodiceia, nos últimos dias, está intimamente ligada à crise final. Ellen White teve visões em que mostrava que muitos que hoje estão mornos não resistirão às provas vindouras, porque não têm raízes profundas na fé. Ela declara em Eventos Finais, página 173. Muitos serão surpreendidos no tempo da prova porque, embora professassem ser cristãos, não tinham uma ligação viva com Cristo. Eles confiaram em sua própria força e, quando as perseguições chegarem, não resistirão.
A consequência final da apostasia é o afastamento definitivo de Cristo. Mas ainda há esperança enquanto ele bate à porta do coração. Apocalipse 3,19 nos lembra: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja que a repreensão não é sinal de rejeição, mas de amor. Cristo ainda ama seu povo morno e seu apelo é para que despertemos antes que seja tarde. Ellen White conclui em Caminho a Cristo, page 34. O arrependimento é um dom de Cristo, assim como o perdão. É somente pela influência do Espírito Santo que o coração é convencido de pecado. Isso significa que não podemos sair da condição de Laodiceia por nossa própria força. Precisamos clamar a Deus pelo dom do arrependimento e pela presença constante do Espírito Santo em nossa vida. Amado ouvinte, a apostasia de Laodiceia é real e está presente no meio do povo de Deus hoje. Mas a promessa é que, se abrirmos a porta do coração, Cristo entrará e transformará nossa vida. Você deseja essa experiência? Se sim, escreva nos comentários: Senhor, eu abro a porta do meu coração. Esse será o seu gesto público de rendição ao Salvador. A apostasia de Laodiceia, segundo Ellen White, é ainda mais grave porque se reveste de uma aparência de religiosidade. Muitos estão confiantes por frequentarem a igreja, por conhecerem a doutrina e por professarem o nome de Cristo, mas permanecem sem a verdadeira conversão. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 186, ela escreveu: A mensagem à igreja de Laodiceia é aplicável ao povo de Deus hoje. É uma mensagem terrível e deve produzir profundo exame de coração. Isso mostra que não é uma advertência distante, mas uma realidade presente. A pergunta que devemos nos fazer é: como evitar essa condição fatal de mornidão espiritual? A palavra de Deus nos mostra que a mornidão é o resultado de um coração dividido. Em Mateus 6,24, Jesus afirmou: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa duplicidade é exatamente o que caracteriza Laodiceia. Um povo que não renuncia completamente ao mundo, mas também não o abandona de todo para seguir a Cristo em plena fidelidade. Essa duplicidade é perigosa, pois engana a própria consciência. Ellen White alerta em O Grande Conflito, página 489. É possível estar ao mesmo tempo enganando-se a si mesmo e enganando aos outros, julgando estar servindo a Deus, quando na verdade serve a si mesmo. Um dos maiores perigos para o povo de Laodiceia é a autossuficiência espiritual. A mensagem de Apocalipse 3,17 denuncia: Porque dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aqui vemos que o engano não está no que o mundo pensa da igreja, mas no que a igreja pensa de si mesma. A autopercepção enganosa é o veneno mortal de Laodiceia. Ellen White comenta em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 357. A maior ilusão de Laodiceia é imaginar-se rica em conhecimento espiritual, quando na verdade lhe falta a graça que transforma o coração. Querido irmão e irmã que me ouvem agora, faça uma pausa e reflita. Será que essa descrição pode estar falando diretamente de mim e de você? Digite aí nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Essa é uma oração que precisamos fazer constantemente para não nos enganarmos. A visão da igreja morna também revela a necessidade urgente de uma experiência mais profunda com Cristo. Em Testemunhos Seletos, volume 2, página 175, Ellen White diz: A mensagem à Laodiceia deve despertar o povo de Deus de sua segurança carnal e levá-lo a um fervoroso arrependimento. Note que não se trata apenas de uma mudança superficial, mas de um reavivamento que brota da convicção de pecado, da confissão sincera e da rendição total.
A mornidão é vencida quando se reconhece a própria miséria e se busca o ouro provado no fogo, a veste branca da justiça de Cristo e o colírio espiritual. O ouro provado no fogo representa a fé genuína, purificada pelas provas. 1 Pedro 1,7 explica: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ellen White reforça em Testemunhos para Ministros, página 92. A fé que atua pelo amor e purifica a alma é o ouro celestial, que apenas pode tornar os homens ricos diante de Deus. Isso nos mostra que não basta ter um conhecimento teórico. É necessário experimentar uma fé que transforma o caráter. A veste branca, por sua vez, simboliza a justiça de Cristo imputada e comunicada ao pecador arrependido. Em Isaías 61:10 está escrito: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça. Ellen White, em Parábolas de Jesus, página 311, comenta: a veste de bodas no reino de Deus é a perfeita justiça de Cristo, dada gratuitamente a toda alma arrependida e fiel. Ou seja, somente ao aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, renunciando ao pecado, é que podemos ser vestidos de sua pureza. O colírio espiritual representa o discernimento do Espírito Santo, que abre os olhos para ver a verdade e o perigo do engano. Ellen White afirma em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 255, o colírio é aquele discernimento espiritual que nos habilita a perceber o pecado, a odiá-lo e a repudiá-lo. Em João 16:13, Jesus prometeu: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é o único que pode nos tirar da cegueira de Laodiceia, revelando nosso verdadeiro estado. Amados, é necessário compreender que o tempo da graça está se aproximando do fim. Ellen White advertiu em Eventos Finais, página 58. A mensagem à igreja de Laodiceia é a última mensagem de advertência para a igreja. Aqueles que não a aceitarem não estarão preparados para o fechamento da porta da graça. Isso significa que negligenciar essa mensagem não é apenas perder bênçãos espirituais, mas arriscar a salvação eterna. Por isso, precisamos responder imediatamente ao apelo de Cristo. E qual é o apelo de Cristo? Em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aqui vemos que, apesar da dureza da repreensão, Jesus não abandonou sua igreja. Ele ainda bate à porta, esperando que abramos o coração. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 64, escreve: a voz de Jesus é ouvida em cada apelo à igreja de Laodiceia. Seu amor é profundo e constante, e ele deseja ardentemente entrar em comunhão com seu povo. Agora eu quero que você escreva nos comentários: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração para ti. Esse é um ato de fé, de entrega e de decisão. É assim que passamos da mornidão para o fervor espiritual. Laodiceia não precisa permanecer em apostasia. A mesma mensagem que denuncia sua condição também revela o remédio divino. Cristo não nos mostra nossa nudez para nos envergonhar, mas para nos vestir. Não revela nossa pobreza para nos humilhar, mas para nos enriquecer com seu ouro celestial. Não mostra nossa cegueira para nos condenar, mas para aplicar o colírio que traz discernimento espiritual. Como disse Ellen White, em Caminho a Cristo, página 52. Cristo espera para vestir-vos com as vestes de sua justiça, para vos dar vida e alegria. Ele vos convida a lançar fora vossos trapos de pecado e a tomar a túnica pura e imaculada. Dessa forma, a mensagem à Laodiceia é uma mensagem de esperança.
É uma advertência firme, mas cheia de amor. O maior erro seria ignorá-la ou adiar a resposta. O chamado é para agora, para hoje. Hebreus 3,15 diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmãos e irmãs, o tempo de viver na mornidão acabou. Cristo nos chama para uma entrega radical, para um arrependimento profundo e para uma experiência diária de comunhão com Ele. A pergunta que ecoa neste momento é: como você vai responder? A mensagem à Laodiceia, embora solene e cheia de advertências, não foi enviada para condenar a igreja, mas para salvá-la. O amor de Cristo é tão grande que ele não suporta ver seu povo enganado e conformado com uma religião superficial. Ellen White escreveu em Review and Herald, 23 de setembro de 1873. A mensagem à igreja de Laodiceia é uma mensagem de amor de Cristo para despertar seu povo de sua mornidão e prepará-lo para o grande dia de Deus. Isso nos mostra que, mesmo diante da apostasia, ainda há esperança, ainda há oportunidade de arrependimento e restauração. O perigo, no entanto, é a indiferença. A maior tragédia da mornidão espiritual é que ela não gera reação imediata. Enquanto o frio sabe que está distante e o quente se mantém fervoroso, o morno acredita que está seguro. É como alguém doente que não sente os sintomas, mas cujo organismo está em colapso. Jesus disse em Apocalipse 3,16: Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A imagem é dura, mas revela a gravidade da situação. Ellen White comenta em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 87. O Senhor não pode aceitar a meia fidelidade. A indiferença espiritual é mais perigosa do que a hostilidade declarada contra Deus. Queridos, essa é uma mensagem que exige decisão. Não podemos permanecer neutros. Precisamos escolher de que lado estamos. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:11, escreveu: E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Cada dia que passa nos aproxima do retorno de Cristo e do fechamento da porta da graça. Não há mais espaço para uma fé superficial. Ellen White descreve que o reavivamento da verdadeira piedade é a maior e mais urgente de todas as necessidades. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, ela declara: Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira obra. A condição de Laodiceia só será revertida quando buscarmos esse reavivamento. Não se trata de emoções passageiras, mas de uma obra profunda do Espírito Santo em nosso coração. E como podemos experimentar esse reavivamento? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer nossa necessidade. Jesus disse em Mateus 5:3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é aquele que entende sua total dependência de Deus. Laodiceia precisa aprender a se humilhar diante do Senhor, a confessar seus pecados e a clamar por misericórdia. Ellen White afirma em Caminho a Cristo, página 18. A primeira condição de aceitação por parte de Deus é o senso de nossa necessidade. Em segundo lugar, é necessário buscar a Cristo de todo o coração. Jeremias 29:13 declara: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Jesus não rejeita aqueles que o buscam sinceramente. Ellen White confirma em O Desejado de Todas as Nações, página 200. Jamais alma alguma foi chamada a buscar ao Senhor em vão. Portanto, não importa quão fria ou morna tenha sido nossa experiência, Cristo pode reavivar nosso coração. Em terceiro lugar, é preciso abrir a porta do coração. Cristo está à porta e bate, mas Ele não arromba, não força a entrada. Ele espera nossa decisão.
Ellen White escreveu em O Desejado de Todas as Nações, página 495. A comunhão com Cristo depende de nossa própria vontade. Ele espera que abramos a porta de nosso coração para recebê-lo como hóspede celestial. O apelo é pessoal e intransferível. Ninguém pode abrir essa porta por você. É uma escolha que só você pode fazer. Neste momento, quero que você escreva nos comentários: Senhor, eu abro a porta do meu coração para ti. Essa é uma declaração pública de fé, um passo de decisão diante da mensagem que estamos estudando. Em quarto lugar, precisamos permanecer firmes em Cristo. Não basta apenas começar bem, é necessário perseverar até o fim. Jesus disse em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ellen White reforça em Atos dos Apóstolos, página 531. Não é a prontidão de espírito nem o impulso momentâneo que vence, mas a firme, determinada e constante entrega da vontade a Deus. Esse é o segredo de uma vida vitoriosa, longe da mornidão espiritual. Outro ponto importante que Ellen White destaca é que a apostasia de Laodiceia está diretamente ligada à negligência da missão. Em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 148, ela afirma: a mornidão espiritual é resultado da falta de empenho no serviço ativo por Cristo. Quando a igreja deixa de evangelizar, de testemunhar, de servir ao próximo, ela perde sua vitalidade. Assim como um corpo que não se exercita adoece, a fé que não é colocada em prática enfraquece. Portanto, uma das maneiras de vencer a apostasia é se envolver ativamente na obra de Deus. Testemunhar da fé, compartilhar a palavra, orar por outros e servir aos necessitados são exercícios espirituais que mantêm o coração aquecido. Ellen White assegura em Serviço Cristão, página 9. A vida espiritual se fortalece pela ação e o exercício da fé e do amor é o melhor meio de crescimento. Querido irmão, querida irmã, você está disposto a sair da mornidão e se engajar no serviço de Cristo? Se sim, escreva aí nos comentários. Eu quero viver o reavivamento e a missão. Esse é o compromisso que precisamos assumir diante de Deus e diante uns dos outros. A mensagem à Laodiceia também aponta para a recompensa prometida aos vencedores. Em Apocalipse 3:21, Cristo diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa promessa é grandiosa. Significa participar da glória eterna de Cristo, reinar com Ele e compartilhar de sua vitória. Ellen White escreve em O Grande Conflito, página 477, aqueles que vencerem pela graça de Cristo herdarão um lugar ao lado de seu trono eterno. Perceba, portanto, que a mensagem à Laodiceia não é apenas uma repreensão, mas também uma promessa. Cristo não apenas denuncia nossa condição, mas também oferece o remédio e garante a vitória. A escolha está em nossas mãos. Podemos continuar mornos e indiferentes, ou podemos aceitar o convite de Cristo e experimentar a transformação que Ele promete. Chegamos agora ao momento de decisão. Você não pode sair deste estudo da mesma forma que entrou. A mensagem de Laodiceia exige resposta. O Espírito Santo está falando ao seu coração agora. Você vai permanecer na mornidão ou vai buscar o fervor do Espírito? Vai continuar confiando em si mesmo ou vai reconhecer sua necessidade de Cristo? Vai deixar a porta fechada ou vai abri-la para o Salvador? Escreva nos comentários: eu escolho ser fervoroso no Senhor. Esse é um testemunho público de sua decisão espiritual. E lembre-se, Jesus está chamando a cada um de nós hoje. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Ele está pronto para nos dar ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio espiritual. A promessa é real, a transformação é possível.
O reavivamento é certo para todo aquele que se entrega a Cristo de todo o coração. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos, para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.